Já aqui no estúdio, Ricardo Meira, arquiteto, ele é nosso colunista de arquitetura aqui, e a gente sempre trouxe já aqui sobre iluminação, sobre home office, a gente papo vai, papo vem. Eu descobri a dissertação dele que é sensacional, não sei você ouvinte, mas sabe aquelas casas que tem ali na 700? Elas não estavam nos planos iniciais de Brasília, e tem muitas outras histórias curiosas da dissertação que chama Frente ao Fundo, do Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde aos ouvintes da Nova Brasil. Me conta mais, assim, como é que surgiu essa sua ideia e que história é essa que não era para ter casa, aquela casa ali não estava nos planos, as casas, né, não estavam nos planos. Conta pra gente. No projeto original do Lúcio Costa, né, o que venceu o concurso lá em 57, ele mostra... Tem uma série de modificações, né, no projeto que foi realmente implantado. A cidade era para ficar mais distante do lago, a rodoviária ela seria onde hoje é a torre de TV, então tem uma série de modificações, assim, por várias questões. Havia apenas 3 linhas de superquadras, as 200, as 100 e as 300. E tinha as 500 que eram a W3. E a W3 era uma pista para caminhão, era uma pista de serviço, porque na W3 haveria galpões, armazéns e etc. E nessa área do outro lado da W3, nas palavras do Lúcio Costa, era uma grande faixa equivalente a uma linha de quadras destinadas a hortas e pomares, o que é muito bonitinho, né? Hortas e pomares. Imagine você atravessar a rua para colher morango, colher tomate, ia ser bonitinho. Só que já no começo da implantação da cidade, ainda em 57, houve a necessidade de trazer os funcionários de segundo escalão, principalmente, né, do Rio de Janeiro, para já ir ocupando Brasília, alguns engenheiros, etc. E muitos deles até se recusavam a ir para, então, Cidade Livre, que é o núcleo bandeirante, por uma questão de infraestrutura. E o diretor da Nova Cap, na época, o Israel Pinheiro, entrou em contato com alguns fundos de pensão. Olha, a gente precisa construir casa, vamos construir casa. E aí o Oscar Niemeyer, o chefe do departamento de arquitetura da Nova Capital, e a equipe de arquitetos teve que parir 500 casas que até então seriam destinadas à população de classe média baixa, o que na época se chamava de habitação popular. Hoje não se usa mais esse termo, né? A gente chama habitação de interesse social. Então eram as habitações populares. Então, 6 meses depois do anúncio do concurso, já havia 500 casinhas brancas ali na 700 Sul. Uau! Você vê, né, ouvinte, era um espaço que era destinado para horta, para plantação, para uma coisa comunitária, que a gente vê muito, né? Assim, inclusive, tem esse movimento surgindo novamente de hortas comunitárias. A gente tem um movimento muito grande ali na Ponta Norte, na 416, na 216 Norte, e era o plano, era a ideia inicial era essa, e não foi. E você morava lá, você morava naquela região, visitava, né, aqui o Plano Piloto, e você via na prática que tinha alguma coisa estranha. Eu cheguei a morar um pouco antes de entrar no mestrado, morei por uns 2 anos, e sempre me chamou a atenção desde criança que a frente da casa era o fundo e o fundo era a frente, porque são casas geminadas, né, rinques de casas geminadas, em que a frente da casa é voltada para um grande jardim. E o fundo, a garagem, era voltada para a rua. Só que, como qualquer casa tradicional, a garagem fica na frente. Então, na dinâmica do uso do espaço ao longo das décadas, isso acabou se invertendo. Então, daí o título da minha dissertação, Frente ao Fundo, a Casa Brasiliense. Porque eu me lembro, a gente criança batia na porta ali da garagem, a tia abria, oi tia, passava pela garagem, pela cozinha e ia para a sala, o que sempre me deixou com muita curiosidade. Muito curioso. E você falou também, né, o próprio comércio da W3 também teve essa inversão, né, a partir do momento que tinha casas, que as pessoas circulavam naquele ambiente, deu um outro significado para aquele lugar. Sim, isso inclusive era uma característica que o Lúcio Costa tinha previsto para o comércio local. Ele sempre viu no projeto dele... rua não chamava rua, chamava via, porque rua a gente pensa em lugar, né? Então a rua no modernismo ela não é um lugar, é um eixo de passagem de carro, tanto que é difícil a gente achar rua com nome aqui em Brasília. Então na ideia dele, as pessoas passariam de carro, parariam ali, eventualmente para usar o comércio, mas o comércio seria utilizado a pé pelos moradores da quadra, o que acaba não acontecendo. E essa lógica também foi utilizada na W3 e W2, por causa também das casas. Então, aqueles bloquinhos originais da W3 Sul, que eu chamo de caminhãozinho, né, porque tem 3 pavimentos e o galpão atrás, era para ser voltada para a superquadra e não para a W3. Então, desde o início, isso também acabou se invertendo. Você quer ver outra curiosidade? Se você se lembrar, da 703 até 707, em que as casas são paralelas à W3, sim, a gente atravessa
das 300 para 700 em linha reta. Você cruza a W3 e sobe direto. Aham. Das 708 você tem um deslocamentozinho, já percebeu? Já. Eu sempre, para não perder onde eu tenho que virar, eu tenho que ficar lembrando desse Sabe da por que isso 8. aconteceu? Porque uma equipe era a encarregada de demarcar os lotes das quadras, das casas, e outra de fazer as 500. E aí acho que eles começaram de um lado e outro começou de outro e não bateu. Meu Deus! E aí, eu ouvi isso numa palestra de um arquiteto que trabalhou na época com a demarcação desses lotes. Eram 2 equipes diferentes. E aí as 500 era feita por uma equipe e as 700 era feita por outra. E aí na 708 tem um errinho ali que acabou tendo que ser resolvido pelo sistema viário. É planejada, mas nem tanto, né? Imagine fazer E uma cidade dessa em adaptada. 3 anos, né? É isso. Acontece isso. E teve muito dessa adaptação, né, desse projeto para ter uma cidade, assim, é lógico, o projeto é uma capital, né, que você falou assim, olha, o Ricardo sempre fala disso, né, dessa questão da cidade, que é a cidade que a gente mora mesmo, a cidade que é planejada, e como é que a gente lida com tudo isso. E era uma capital, mas era pra gente morar, não era uma cidade, tem que ser habitável. Sim. Né? E aí, por isso, foram várias dessas adaptações para o que a gente vive mesmo, né? Para o que a gente precisa, o ser humano, como todo, gosta de às vezes, se reordenar e necessita naquele espaço. Sim. E em parte, graças às quadras 700, é que a W3 foi tão dinâmica durante tantas décadas. Era a rua de Brasília, né? Antes de haver os shopping centers, antes de ter esses outros centros comerciais, e ali que eram feitos os desfiles de 7 de setembro, o comércio era ali, né? Tem algumas lojas e restaurantes que estão lá até hoje, o Roma, né? A pioneira da borracha e tal, né? Bem daquela época. Mas a dinâmica da rua W3 deve muito às quadras 700. E é muito legal ver esse retorno, ver como as coisas são cíclicas, né? E podem ser ressignificadas. A gente teve a decadência da W3, que teve muita violência. A gente vê hoje a W3 Sul voltando com espaços como Infino, Sorrinho, o Sorrinho, né? Que a gente até trouxe aqui já no Mesa para Dois, que estão tentando levar mais arte, mais cultura e reativar aquele espaço lá. E a mesma coisa com essas áreas verdes. Essas áreas verdes que a gente encontra estão abandonadas, são lugares de lixo, são lugares comunitários, muito menos no plano original de horta, mas tem todo o movimento também tentando fazer um resgate dessas áreas e uma apropriação desses espaços, né? Sim, tem um movimento, inclusive, partindo de arquitetos, até quando tem essa liberdade com seus clientes, de voltar à origem desse projeto, dessa proposta original, em que não havia cercas nessa casa. Então, nós da arquitetura e vários estudiosos acadêmicos, nós temos um consenso que a grade ela não te dá segurança, muito pelo contrário. O que dá segurança são as portas e janelas voltadas para a rua, são os olhos voltados para o lugar. Então, quando você fecha, cobre, e você tem uma falsa sensação de segurança, mas se eventualmente um ladrão entrar ali, ninguém vai ver nada. E as poucas casas na W3 que não tem cercas voltadas para o jardim, por acaso ou não, né? Na verdade não é por acaso, são as mais bem cuidadas e nunca foram arrombadas. Olha que legal, eu vi coincidência, morei uma época em São Paulo e lá no espaço chamado Grande Julieta, que assim, eu falei, gente, vou morar num espaço chamado Grande Julieta em São Paulo. E lá tem um movimento de resistência, principalmente das pessoas mais antigas lá, tinha um médico que tinha uma casa, onde ele falou assim, minha mãe me pariu aqui, eu nasci nessa casa, ele tem 78 anos já, assim, eu quero morrer aqui nessa casa. E ele falou isso, assim, olha, tá vendo essas casas grandes com cerca? Essas casas já foram assaltadas, tiveram problemas. A casa dele era um murinho de cerca de madeira. Aquele azulzinho, gente, sabe aquelas casas do interior? Imagina aí, ouvinte, aquela casa branca, pintada com cerquinha, cheio de rosas, roseiras lindas, a janela virada para a rua, e ele nunca teve problema nenhum. Exatamente, eu acho que todo mundo vira um pouco de segurança da casa dele. E ele falava isso, e tinha um outro casal também de idosos, e que tinha até uma placa pequena, assim, para não chamar muita atenção, esse lote não está à venda, que era um terreno enorme, imagina, gente, na zona sul de São Paulo, perto do metrô, esse lote não está à venda. E é uma mini chácara do lado de vários edifícios, eles são os velhinhos da resistência lá, e eles também nunca tiveram problema de assalto, de violência, de segurança. É interessante ver como a gente pode usar essa arquitetura também em outros, não só de conforto, tal, mas essa questão de segurança também e de apropriação desse espaço. Sem dúvida. A casa é um abrigo. E quando você faz uma grade,
dividindo o seu quintal, que era para ser a frente da casa, né, para aquela área verde, vira uma área de ninguém. E você, inclusive, perde aquele senso de pertencimento, de coletividade, de enxergar o vizinho, de chamar o vizinho para comer o churrasco, aquilo que a gente tem na cidade do interior. Mas ainda assim eu vejo a 700 com muito carinho, porque é como se fosse um recortezinho de uma cidade quase tradicional no coração do plano piloto, que inclusive é o tema do meu doutorado que eu estou fazendo agora. Eu adorei isso, é um enxerto de uma cidadezinha numa mega capital com esses prédios e com essa movimentação, né? Mas aí, ó, gente, fica também, se você é morador de uma área de áreas verdes, um pedido para cuidar, para ressignificar. Se você é morador de um apartamento, tem vários movimentos aqui no plano piloto e em outras cidades também, na Octogonal, eu sei que também tem um de horta comunitária, para a gente dar um novo significado, sair mais, ficar menos presos em apartamentos. A gente sabe o quanto o verde tem uma questão de bem-estar, de comunitário. E você exatamente saber o nome do seu vizinho, você poder pedir para ele alguma coisa, faltou açúcar do bolo, você não precisa ligar para um aplicativo, assim, fortaleça esses dados, pega o açúcar, depois vai lá e manda um pedacinho de bolo para ele, sair um pouco dessas nossas prisões que nós mesmos construímos, né? E a arquitetura tem um papel muito legal nisso. Tem, grande. Vamos ter mais assuntos como esse com o Ricardo. Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela participação, por trazer tanto conhecimento bacana, curiosidades da nossa cidade. Valeu mesmo. Eu que agradeço, sempre é um prazer. A gente se vê semana que vem. Até segunda. Até.